Então, qual é o roteiro mais ou menos dessa tarde, né? É pensar um pouco o contexto do Elcone e a produção dessa obra, quem foi o Elcone. O estudo do Elcone propriamente dito foi um estudo que eu fiz no meu mestrado, né? Isso lá no 2006 a 2008, já tem uns 10 anos isso. Então, é um objeto que eu tenho ido e voltado, conversado e permaneço nesse estudo há mais de 10 anos, que a psicologia do jogo eu comecei a estudar em 2004. Então, é um trabalho que acompanha a minha trajetória acadêmica de pesquisador e eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que estão nesse período comigo. A questão da gênese e estrutura geral da brincadeira, para entender esse conceito dentro da obra do Elcone, e algumas implicações didáticas, que é o exercício que a gente tem feito. Né? Então, ok, a gente se apropria desses estudos, dessa estrutura geral da brincadeira, desses princípios da psicologia para o desenvolvimento da criança e como que a gente pode olhar isso agora para o campo da prática, para o campo do espaço escolar na educação infantil, tá? Então, assim, quem foi o Elcone? Não sei se aqui, além da obra do Elcone, alguém teve outro estudo, já teve alguma leitura em relação a isso. Mas o Elcone, ele foi um autor da teoria histórico-cultural, ele foi um aluno do Vygotsky, né? Ele não é muito conhecido no Brasil mesmo, a única obra que nós temos é esse texto traduzido, né? Esses outros textos que estão ali, que é esse verde, que é psicologia infantil, né? Que é no russo, tem outras obras que a gente não teve tradução, então... Praticamente o Elcone ele chega de uma forma muito tímida do Brasil, que é pela psicologia do jogo, e com alguns estudos que acontecem depois de 2000, lá para os anos de 2000, 2004, né, porque isso aqui chega em 98 pela primeira vez, começa algumas tentativas de aproximação do entendimento da obra dele em relação à teoria do Vygotsky. Qual é a relação entre Elcone com Vygotsky, tá? Então, o Elcone como aluno do Vygotsky, ele ouve aquela palestra que foi traduzida posteriormente, que é o papel do brinquedo, o papel da brincadeira no desenvolvimento psíquico da criança, que é uma obra, é um texto curto de 20 páginas, que está na Formação Social da Mente como uma primeira tradução, e tem outras traduções posteriores. O que está naquele texto, que foi isso que está aqui, então o que está naquele texto, aquela palestra do Vygotsky de 20 páginas, se traduziu em 50 anos de pesquisa do Elcone. Tá? Que é o resultado desta obra. Então, conforme vocês forem, quem está estudando o livro, vai percebendo que em alguns momentos aparece essa hipótese levantada por Vygotsky. Né? Em vários momentos ele chama algumas ideias do Vygotsky para conversar com os estudos que ele faz. É porque justamente o que está naquela carta, naquele texto de 20 páginas, que é uma conferência, se traduziu na pesquisa de vida do Elcone, né? Que vai ser materializado em 78 com a psicologia do jogo. Tá? Só que ele tem toda uma trajetória anterior como aluno de Vygotsky auxiliar, logo como um aluno de psicologia, de paidologia, que era a formação da época, né? Com a morte do Vygotsky, ele se integra ao grupo do Leontiev e vai estudar dentro da teoria da atividade. Com o período da Segunda Guerra Mundial, ele se afasta um pouco desse terreno, ele foi professor de séries iniciais, fez escola experimental com o Davidov, né? Trabalha com Zaporozhets, que é um livro que a gente tem em inglês, que é Psicologia da Criança Pré-Escolar, que é um livro bem legal, com vários autores, que fala sobre o desenvolvimento das funções psíquicas a partir de estudos experimentais. Esse é um texto que eu estou tentando entrar agora nele, mais afinco, assim, eu fiz uma aproximação num período, traduzi alguns textos, mas agora estou tentando estudar essa psicologia da criança pré-escolar, porque tem o estudo experimental das diferentes funções psíquicas da criança. Tem o texto, um dos textos mais importantes da obra do Elcone para a teoria histórico-cultural é a periodização do desenvolvimento psíquico, que é o texto-chave para discutir a periodização da teoria histórico-cultural, que recentemente a gente está organizado naquele livro Periodização do Desenvolvimento Psíquico do Nascimento à Velhice, organizado pela Lígia, pela Marilda, né, pelo Ângelo, que foi uma tentativa de materializar esse texto, que também é um texto curto, na verdade, né? Ele tem 30 a 25 páginas. E aí a psicologia do jogo, que vai ser a síntese que ele retoma que foi a paixão, né, digamos, a obra nuclear dele, que acompanha desde a década de 30, mas vai ser materializada no final da década de 70, quando ele morre em 1980. E ele que organiza
o tomo 4 da obra do Vygotsky, que é o tomo da psicologia infantil, quem organiza, faz a seleção de textos, faz todas as notas de rodapé, que tem todo o cuidado com a terminologia, é o Elkony. Então, o último trabalho dele, no ano que ele falece, ele finaliza o trabalho do tomo 4 do Vygotsky, Psicologia Infantil, que é um dos tomos também muito importantes para a gente. Lá há vários indícios também, há vários elementos para pensar o desenvolvimento infantil, a categoria atividade aparece lá, a questão das funções psíquicas, e o Elkony participa dessa seleção e dessa organização dessa obra. Então, de maneira geral, o Elkony tem essa trajetória, é um autor que, pela dificuldade do acesso à língua, como outros autores também, faz com que a gente tenha pouca entrada, pouco entendimento, e isso às vezes faz com que fique muito a cargo do entendimento geral da teoria, que a gente consegue às vezes adentrar no que o Elkony estuda. Então, o que eu percebo nesse processo do estudo do Elkony e de outros autores da psicologia, da teoria histórico-cultural? A necessidade de primeiro a gente estruturar um estudo da própria obra do Vygotsky, assim, eu acho que isso dá uma facilidade maior no estudo da própria teoria da psicologia do jogo. Porque há vários princípios que o Elkony vai trazendo no primeiro capítulo, principalmente, em relação ao desenvolvimento psíquico, em relação à questão da atividade, em relação ao controle da conduta, que é algo que, primeiro, é objeto da teoria histórico-cultural, é objeto lá do Vygotsky, que a gente encontra lá em Vygotsky. Então, entender esses princípios na perspectiva do Vygotsky torna-se um elemento um pouco mais claro para entender em Elkony, porque Elkony não explora esses conceitos, ele apenas expõe isso no estudo sobre a brincadeira. Então, acho que sempre esse diálogo do Elkony com a teoria, de maneira geral, com as obras do Vygotsky, você tem um trânsito, você consegue compreender melhor os conceitos e as categorias da obra do Vygotsky, tá? Da obra do Elkony. Então, quando a gente passa a observar os diferentes momentos do desenvolvimento, da criança, as diferentes situações de brincadeira, de ações, uma das questões que me mobiliza a pensar e que o exercício que eu gostaria de fazer hoje com vocês é qual é a relação entre esses princípios psicológicos da brincadeira e os princípios didáticos, Então, ou seja, em que medida contribui pensar esses princípios que o Elkony faz da psicologia. Então, uma discussão muito clara que a gente tem que ter quando estuda o Elkony e a psicologia do jogo é que a preocupação do Elkony estava justamente voltado para quê? Entender os princípios psicológicos da brincadeira e como que isso implica no desenvolvimento da criança. Esse é o objetivo dele. Porém, à medida em que você vai lendo esses princípios psicológicos, o nosso exercício na pedagogia, e aí agora é um desafio para nós que trabalhamos na pedagogia, é como que esses princípios psicológicos se traduzem ou podem direcionar princípios didáticos, princípios para a organização do ensino, princípios para a própria formação do professor, como que ele brinca, por que ele brinca, até por que a brincadeira é uma atividade guia, por que a brincadeira ocupa um lugar importante no desenvolvimento da criança, qual é esse papel? Então, algo que a gente tem, que a pedagogia tem muitos vícios, e isso a gente tem algumas dificuldades de avançar, é porque o próprio estudo da brincadeira, ele atravessa diferentes perspectivas teóricas com diferentes encaminhamentos, E isso faz com que no cenário da escola isso se misture muito. E não tenha muita clareza do porque a gente faz e como que a gente faz. Então, intervém na brincadeira? Intervém. Como intervém? Por que intervém? Quer dizer, o que é essa intervenção? E a gente não vai buscar respostas diretas no Elkony. A gente não busca respostas diretas. Aqui que a gente encontra princípios. E aí, como que esses princípios passam a nos dar elementos para interpretar uma perspectiva para olhar para a brincadeira e o seu potencial, tanto no desenvolvimento da criança, quanto o seu potencial para a orientação na prática pedagógica. Então, o meu exercício hoje vai ser um pouco nesse sentido, Qual é essa relação? Então, por isso que eu fui trazendo alguns excertos da obra e para ir conversando junto com vocês.
A brincadeira, a questão da psicologia do jogo, o Elconi tem um capítulo que é a evolução, premissas da brincadeira, se eu não me engano, deixa eu ver qual que é o capítulo aqui que nós temos, que eu vou trabalhando conforme está no capítulo, que é a origem do jogo na ontogenia, que é o capítulo 4. Não sei se vocês chegaram a fazer esse estudo do capítulo 4, a origem do jogo na ontogenia. Nesse capítulo ele já vai apontando algumas premissas da brincadeira articulado ao desenvolvimento da criança. Então, ou seja, o primeiro pressuposto é, para o desenvolvimento da brincadeira, né, ou seja, para a criança alcançar a condição de brincar de papéis, incorporar papéis, chegar no ápice do desenvolvimento da brincadeira de papéis, ela vai ter todo um processo anterior imbricado no próprio desenvolvimento dela e que ocorre articulado às outras atividades guias no seu desenvolvimento, tá? Então, por exemplo, o que o Elconi vai nos apresentar? Que a evolução dessa atividade lúdica, a gênese, o desenvolvimento dela, está intimamente relacionada com todo o desenvolvimento da criança, né? Então, que é anterior a esse período da idade pré-escolar. Então, da evolução do jogo, só se pode falar depois de se terem formado as coordenações sensório-motoras fundamentais que oferecem a possibilidade de manipular e atuar com os objetos. Então, aqui o Elconi nos oferece uma questão importantíssima que ocorre anterior, ó, para que a gente possa falar de brincadeira, eu preciso olhar o que aconteceu, o que tem acontecido antes com a criança. Significa o que acontece como atividade lá na manipulação dos objetos, no uso dos objetos, na ação com os objetos, nós temos o quê? Algo fundamental que é a formação, né, da percepção em relação às condições sensório-motoras para atuar com o objeto. Então, o Elconi até complementa afirmando que, sem saber sustentar um objeto na mão, é impossível qualquer ação com ele, inclusive a lúdica. Então, quando a gente pega lá na manipulação de objetos, como atividade guia, né, de 1 a 3 anos aproximadamente, o que nós temos ali? Nós temos as premissas da brincadeira e não a brincadeira, né? A gente tem as premissas da brincadeira. Por quê? Porque à medida em que a criança passa a atuar com os objetos, manipular esses objetos, o que significa a ação lúdica com eles? Né? Que é um termo que aparece. Olha, é impossível qualquer ação com ele, inclusive a lúdica. Então ele está diferenciando aqui as ações diretas das ações lúdicas. O que seria essa ação lúdica? Que é uma terminologia que aparece. Uma questão importante, o texto ele é traduzido, né? O texto do Elconi ele é um texto traduzido. E ao ser traduzido, aparece sempre a palavra jogo. Então, o texto original é como se fosse psicologia, a palavra jogo, brincadeira, no russo, ela é igra, significa igra, que não tem diferenciação do que é brincadeira e do que é jogo. Não é diferenciado naquele idioma. Para nós tem diferenças qualitativas entre brincar e jogar no nosso idioma, né, na nossa tradução. Então significa que a hipótese que temos é que à medida em que ele vai falando, ele está falando muito mais da brincadeira do que do jogo. Né? É muito mais brincadeira do que jogo. Porque a diferença qualitativa entre brincadeira e jogo é: a brincadeira é o processo da ação de atuar com os objetos, né? A brincadeira, a preocupação da criança está na execução no próprio processo do brincar com aqueles objetos, incorporando papel, estabelecendo um enredo, tendo um conteúdo. Com regras implícitas, mas muito mais a preocupação em assumir um papel. O jogo, o que ele tem? O jogo tem como característica resultado. O jogo tem como característica regras explícitas. Né? Então, essa diferenciação faz com que, ao longo da obra, a tradução muito mais adequada para o livro seria psicologia da brincadeira do que psicologia do jogo, considerando no nosso idioma, tá? Então essa é uma inferência particular, tá? Uma análise que eu faço ao fazer esse estudo. Então as premissas da brincadeira estão diretamente dadas à medida em que a criança aprende a atuar com os objetos, aprende a manipular. Então, qual é a primeira implicação disso? Né? Então, ó, o Elconi está chamando a atenção para o seguinte: olha, eu preciso garantir uma formação adequada
das coordenações sensório-motoras da criança. Eu tenho que garantir que ela aprenda a sustentar um objeto, que ela aprenda a palpar, que ela aprenda a manipular, que ela aprenda a jogar, que ela aprenda a sustentar, que ela aprenda a encaixar, né? Ela tem que ter um domínio visomotor, mão, que engloba todo o desenvolvimento perceptivo motor da criança, certo? Significa que a ação didática, as ações que devem ocorrer nesta primeira infância, devem ser direcionadas para esse desenvolvimento. Então, essa é uma ação, é importante considerar que lá na primeira infância, o quanto que a gente precisa pensar em situações que ampliem o repertório de manipulação gestual da criança, né? Então, como que a gente organiza espaços, pensa em situações que garanta que a criança possa manipular e atuar com esses objetos, justamente porque é na ampliação desse repertório, é na qualidade desse repertório que vai incidir na qualidade do desenvolvimento da criança, né? Daquilo que ela manipula e daquilo que ela atua. Isso vai incidir diretamente na condição da gênese da brincadeira, como no conteúdo da brincadeira, como algo que vai ter origem na ação com os objetos, articulado com todo o desenvolvimento da criança, que inclui linguagem, né, vocabulário, que inclui as funções psíquicas, de sensação, percepção e tantas outras que o Elkoni também faz uma discussão no seu livro. Então, o que nós temos nessa gênese da brincadeira, né? Como que a gente observa isso ao longo da infância, né? Até a partir dos 3 anos, que é quando a brincadeira propriamente surge. Eu fiz esse movimento justamente para pensar que é um movimento de desenvolvimento, né? É algo que vem acontecendo desde o primeiro ano, desde quando a criança está na atividade do primeiro ano, da comunicação emocional para a brincadeira de papel, para manipulação de objetos, como gênese para a brincadeira de papéis. É algo como um todo, olhando para a criança. Então, o que nós temos lá no primeiro ano? Nós temos a formação desses sistemas sensoriais de movimento, né? A partir do quê? Dos diferentes exercícios elementares que a criança executa. O termo exercícios elementares é um termo do próprio Elkoni. A gente pode até discutir o termo, né? Mas é um termo que o Elkoni traz no seu livro. O que a gente tem no primeiro ano e no segundo ano de vida da criança? Exercícios elementares. Né? Quais são esses exercícios elementares? Apreender, repetir, agarrar, manipular, jogar, né? São diferentes ações que ela vai aprendendo por meio, inclusive, da repetição. Então, é interessante observar a criança lá, quando ela pega um objeto e joga, o adulto pega o objeto e dá na mão da criança de novo. Daí ela joga de novo. O adulto tende a fazer o quê? Não te dou mais porque você sabe jogar. Você está me provocando. Né? Na verdade, não. A lógica da criança ao atuar desta forma é que justamente à medida em que ela está na ação de tentar compreender qual é o impacto da ação dela sobre esse objeto. E esse impacto da ação dela sobre o objeto, ela tende a repetir. O próprio Elkoni vai falar que são exercícios reiterativos, né? Ela tem que reiterar, repetir, que estão concatenados para justamente ao imitar, ao repetir, ela tende a compreender a ação dela sobre o objeto e internalizar isso. É uma forma de internalizar aquele movimento, que depois ela pode generalizar no uso com outro objeto. Então, ela joga a colher, ela vai jogar, ela vai tentar ir generalizando essa ação em diferentes situações, como também agarrar, como também chutar, ou tudo mais que ela começa a ampliar, e nesse ponto de vista, enquanto exercícios elementares. Então, o primeiro movimento da ação com os objetos é um uso indiscriminado com esse objeto, né? Então, ela joga, ela lança, ela não compreende, ela ainda não atua com o objeto de acordo com a sua função, ela faz um uso indiscriminado desse objeto, tá? À medida em que ela vai atuando e vai repetindo e vai imitando, e nesse contexto social em que ela vive, né? Então é sempre muito articulado com o contexto, né, do qual ela participa, ao imitar ela vai compreendendo e se apropriando do uso social desses objetos.
que aí é como se a partir daquele momento aqueles objetos já não podem mais ter um uso indiscriminado. Ela passa a fazer um uso social, de acordo com como as pessoas usam. Então, a ação da colher, né, para levar a boca dela, ela passa a levar a boca da boneca, a do pente. Então, é uma ação direta do objeto de acordo com o seu uso, tá? E os movimentos que esses objetos vão tendo movimentos mais complexos, porém mais articulados à função social. Esta é a principal formação que acontece na primeira infância, de 2 a 3 anos, que é a criança se apropria desse uso social, passa a generalizar isso e transferir isso nas suas ações com os outros objetos. Então, o pente, ela penteia o próprio cabelo e também ela penteia o cabelo da boneca, o cabelo do outro objeto, o cabelo da mãe. E esse uso é um uso de acordo com a função social. Ela já não faz nem uso indiscriminado, porém ela ainda não substitui o uso. Então, é como se nessa primeira infância, quanto mais próximo for os objetos da realidade, do que eles representam, para a criança se apropriar desse uso social, porque ela ainda não transfere significados. Ela ainda não transfere o significado lúdico do real. Tá? Então, nesse processo, que é um processo, eu acho que é importante sempre marcar que isso é processo. Por ser processual, nós temos marcos referenciais como idade, mas não como algo fechado, né? Então, a criança, tem criança que faz isso com tal idade. É marco referencial, não é camisa de força, né? Não é algo que está fechado lá naquele período específico. O que enaltece? Qual é a principal característica? A característica é a capacidade de generalizar as ações de acordo com a função social daquele objeto, né? Então, o Elconi faz uma síntese numa citação dele, que eu acho que está mais para frente, que é fantástico, né? Primeiro, a colher, né? Depois, a colher para comer. É como se a gente tivesse, né? Depois a colher de dar de comer para a boneca. E é quando dá de comer à boneca é que a gente começa a assistir uma transição, que é quando a gente vai percebendo que a criança passa a substituir o uso desses objetos pela substituição de objetos lúdicos. Então, a brincadeira ela é marcada por algumas características, né? Quando que eu posso dizer que é brincadeira? Quando a brincadeira está demarcada por algumas características, entre elas, ou como primeiro indício, a substituição lúdica dos objetos, que é o que o Elconi vai estar demarcando em vários momentos dos seus experimentos. Esse é um desafio que eu tenho feito e eu penso que é importante socializar com vocês, e inclusive para lançar enquanto parcerias de trabalho, a gente tem conversado um pouco sobre isso, é que nos experimentos do Elconi a gente encontra muita coisa extremamente fundamental e pouco discutida, né? Aquele capítulo dos experimentos é onde, além de estar várias premissas e princípios, há vários indícios de como a gente pode ir sistematizando em termos de princípios didáticos, assim, de como organizar as ações educativas. E nisso está a questão, um dos experimentos dele é justamente perceber essa substituição dos objetos reais por objetos lúdicos, como também a representação como algo que vai surgindo durante a brincadeira, durante as ações da criança com os objetos, essa capacidade de representar algo, né, que pode ser fazer o que o adulto faz. Então, que é a característica a partir dos 4 anos, que nós temos aí, que já não é mais só usar o que o adulto usa, mas fazer o que o adulto faz. Que é onde eu vou me atentar mais nesse último quadro aqui, ao longo da minha exposição. Então, nós temos aí, nessa primeira infância, esse cenário, né, que é examinar o objeto, agarrar, e vários movimentos reiterativos e concatenados como exercícios elementares, e o próprio Elconi vai dar uma pista, né? Quais são as implicações do não ensino, ou seja, quais são as implicações da didática, de uma didática frágil na primeira infância em relação ao desenvolvimento da criança?
Então ele vai dizer o seguinte, olha, o nível de desenvolvimento dessa manipulação, dessas ações com os objetos, em crianças do primeiro ano ou na primeira infância, depende da atenção pedagógica que se tem prestado. Se não se realiza um trabalho pedagógico com as crianças, o desenvolvimento dos movimentos se retém, né? As crianças permanecem horas a fio sem atividade, satisfazendo-se com a sucção dos dedos e a oscilação monótona do corpo. Né? Então ele fala, olha, se a gente não organiza adequadamente esse ensino no primeiro ano, se a gente não organiza adequadamente inclusive os espaços, se não pensamos o quanto que a ausência de uma organização adequada do ensino interfere no todo do desenvolvimento da criança, que vai como consequência implicar no desenvolvimento dessa condição de uma brincadeira no processo do desenvolvimento. Ou seja, ela pode vir a não brincar? Não, não é que ela não vai brincar. É o conteúdo talvez empobrecido e a ausência de repertório empobrecido para isso, né? Ou com situações mais incipientes neste processo. Então o Elconi chama a atenção o seguinte, deve-se chamar as brincadeiras de brincadeiras, manipulações primárias com os objetos, e ele vai falar que não, que são exercícios elementares para operar com as coisas. Esse é um termo que ele usa, que são coordenação sensórios motoras, que surgem e se diferenciam outros tipos de atividade no interior dessa, como atividades secundárias, como linhas acessórias, que é como aprender e atuar com o objeto. Então nós temos ali a manipulação de objetos, manipulações primárias, ações com os objetos, né? E a ação com a possibilidade da origem da brincadeira de papéis. Então, o que é a origem do jogo protagonizado? Possui uma relação genética com a formação orientada pelos adultos das ações com os objetos na primeira infância. Essa é uma fala do Elconi. Então ele vai dizer assim, olha, o que acontece lá na primeira infância é sustentáculo, a condição para a origem da brincadeira. Então nós temos ali as ações com os objetos, a função e o modelo de ação. O que é importante demarcar neste modelo de ação? O Elconi usa muito esse termo modelo de ação ao longo do texto dele, né? Que em alguns momentos parece que é o adulto fazer para a criança imitar, né, de uma forma direta, tá? Porém, os modelos de ação estão dados para a criança em vários momentos da vida dela, o tempo inteiro. A ida ao mercado, né? O trânsito, ou quando ela está no carro com o pai ou com a mãe. Em diferentes situações cotidianas, os modelos de ação estão dados para a criança. Né? Então, acho que isso é muito importante de sinalizar, que a criança, quando ela vem para a escola, ela vem com esse repertório de vários modelos de ação. Modelos de ação são os modelos que a criança vai se apropriando no cotidiano, né? A ida a um restaurante, ela tá atenta. Esta é uma questão que, embora não apareça diretamente, mas é um princípio que a gente tem discutido muito, né? A criança ativa, né? A criança ativa é o quê? É uma criança que ela está em atividade o tempo inteiro nas relações cotidianas e não cotidianas, que poderíamos exemplificar como a escola, né, como um espaço formal. Porém, ela tende a reproduzir isso a partir de que modelos de ação que ela imita. A imitação é um conceito muito presente na teoria do Vygotsky, quando ele vai inclusive explicar a zona de desenvolvimento proximal, e o próprio Elconi traz esse princípio importante da imitação. A imitação não tem um caráter pejorativo e nem a reprodução. Reproduzir e imitar não é passivo, né? Exige da criança uma atitude ativa. Então, por exemplo, quando ela consegue observar um adulto e trazer isso como uma imitação da ação dele, reproduzir isso, vejamos, essa reprodução ela não é mecânica, ela não é passiva. E ainda a qualidade dessa reprodução é a capacidade da criança se apropriar daquele modelo, tanto de ação quanto de conteúdo daquela pessoa, como aquela pessoa se comporta, né? Como que aquela pessoa age. Então, como que ela, por exemplo, ninguém ensinou a criança na escola a usar a colher.
Ninguém ficou dando aula. Hoje a gente vai dar uma aula de uso de colher. Concordam? Não precisa, não necessariamente fazemos isso nos espaços escolares. A gente tende a dar a colher na mão da criança. No primeiro momento a gente tende a dar na boca da criança, preferencialmente para evitar às vezes uma bagunça, né? Mas não necessariamente a gente deu aula. Não precisou essa sistematização da aprendizagem. Por quê? Porque nas ações cotidianas, à medida em que a criança está imitando, ela está reproduzindo, aprendendo aquela função, há diferentes modelos de ação que se tornam modelos para ela, né? Então é importante a gente entender que o conteúdo cotidiano, depois a gente pode até fazer alguma discussão e uma diferenciação, o conteúdo cotidiano, ele tem uma riqueza justamente porque ele permite para a criança esta condição de trazer modelos que estão disponíveis a ela, inclusive de comparação, que começam a surgir, da criança poder comparar diferentes usos. Ah, na escola a gente não usa garfo, em casa minha mãe deixa usar garfo, por exemplo. Na escola é só colher. Aí a criança chega na escola e fala assim, mas eu quero usar garfo, igual eu uso em casa. Não, aqui na escola a gente não usa garfo, aqui na escola a gente só usa colher. E isso vai dando para a criança diferentes modelos de ação que ela vai incorporando no repertório dela, tá? Então essa tríade, ela é fundamental para perceber a transição da criança. Ela vai se apropriando da função social dos objetos por meio dos modelos de ação que ela passa a imitar os usos dos objetos, mas também ela passa a observar como o adulto usa, né? Como ele usa isso. E ao ele imitar isso, ao ele trazer isso para o campo da imitação, começa a transitar, né? Ela passa a transitar os motivos, que é algo que o Elkônin cita de uma forma muito tímida, a relação com os motivos. E, inclusive, discutir motivo também para nós ainda é algo que a gente tem que se arriscar um pouco mais para trabalhar isso. Então, o que a gente tem na função com os objetos, né, nessa função? Ela tem uma utilidade prática cotidiana, né, e a criança vai se apropriando desse significado social que os objetos têm. E isso é fundamental para ela, tá? Então, por exemplo, ele é rico em conteúdo por isso também, né? Porque a criança aprende a questão da colher, ela aprende a questão do pente, ela aprende a questão dos outros objetos que ela passa a usar, que vão tendo um significado social de uso, que também tem uma objetivação da cultura humana ali, né? Você passa a trabalhar com ela com diferentes possibilidades. E essa utilidade prática, ela não está só na manipulação, né? Ela passa a estar num conjunto de relações, que são as ações habituais, e a criança passa, por exemplo, a perceber que a xícara, a colher, então vamos supor, quando a criança vai num restaurante, quando ela vai numa padaria, quando ela circula nesses ambientes, ela percebe que é um conjunto de relações ali. Então, não é uma ação tão direta, prática. Que esses objetos estão colocados num conjunto de relações. Que não é um uso tão pragmático, né? E ela passa a captar esse conjunto de relações. Essas ações cotidianas que as pessoas fazem, que vão sendo traduzidos para a criança nas ações lúdicas com os brinquedos, que no primeiro ela traz e reproduz isso. Então, uma questão que o Elkônin traz, mas que a gente pode ir percebendo a partir desses princípios nas ações das crianças, nas relações com as crianças, é justamente isso. Vejamos bem, a criança tem muito mais interesse pelos objetos reais do que propriamente pelos brinquedos. Rosinhas, panelinhas, colherzinhas, né, que a gente leva. Isso é um indício, eu gosto de trabalhar com essa palavra, isso é um indício que demonstra que para a criança, por que o interesse dela é muito maior com os objetos cotidianos do que propriamente com os brinquedos que representam esses objetos? Porque é o adulto que usa. E ali é um indício desse modelo de ação.
Então, ela adora mexer na cozinha, ela adora abrir e fechar gaveta, adora pegar os pratos, ela quer acessar esse ambiente, né? E não se interessa pelos brinquedos dela. Não é que ela não se interessa pelos brinquedos dela. É um indício demonstrando que a relação, o modelo de ação é um fundamento principal para perceber com que ela vai atuar, com o interesse que ela demonstra, né? Quais são os motivos dela atuar com aqueles objetos. Se nós não atuamos com os brinquedos, por que ela vai atuar, né? Então, percebamos que o adulto atua o tempo inteiro, tendo ele clareza disso ou não. Sendo intencional ou não. Porque o adulto participa dessa formação o tempo inteiro. Porque na relação da criança com os objetos há o adulto. Porque é o adulto que imprime as marcas do uso naqueles objetos. Então, é por isso que a gente pensa assim, nossa, é muito espontâneo, a criança ela conseguiu pegar, ela pegou lá, me dê um exemplo de um objeto, né, para eu sair do repertório do Elconi. Ela pegou e conseguiu brincar sozinha com tal objeto. Sozinho surgiu a vontade de atuar com o celular. Nossa, eles pegam o celular, eles aprenderam sozinho a pôr, né, e brincar e imitar e tal, espontaneamente, né? Não é assim que a gente lida com esses exemplos? Sozinha a criança aprendeu a fazer isso, sozinho, na verdade não. Na verdade, ao ela pegar o celular como um objeto, nesse objeto já tem todas as marcas de quem usou esse objeto, de como ela viu o uso desse objeto. Tem o adulto ali, indiretamente. E, inclusive, ela generaliza as ações daquele adulto que ela imita. Né? De quem é esse adulto que ela imita. Então, como que ocorre essa transição, tá? Então, essa é uma questão que o Elconi traz que eu acho fantástico e é fundamental a gente perceber isso também, né? Que o quanto que o objeto por si só não é nada, assim, do ponto de vista direto, né? O objeto, inclusive, ele é o mesmo objeto, que pode ser a mesma boneca que a criança ganhou quando bebê, é a mesma boneca que permanece a infância inteira. Então, o próprio Elconi fala o seguinte, olha, como que ocorre a transição se às vezes a criança permanece com os mesmos objetos, com os mesmos recursos, né? Então, olha, a criança possuía e continua possuindo os mesmos brinquedos, bonecos, pequenos automóveis, quebra-cabeças, formas para bolo, etc. E as próprias ações com eles, realizadas em nada se altera. Então, se eu pego uma criança de 2, 3 anos brincando de fazer bolinho, ela está lá, mexendo a forma de bolo, por exemplo, né? Está lá manipulando a colher com o pote, colocando algumas coisinhas, parece que não mudou muita coisa, né? A criança dava banho à boneca, dava de comer, punha na caminha para dormir e tal. Então, a criança já faz isso desde os 2, 3 anos. A gente já consegue observar isso, ela reproduzindo isso. Mas o que aconteceu então? E aí o Elconi nos chama atenção. Esses objetos e atos com eles realizados agora estão inseridos num novo sistema de relações da criança com a realidade. Adquiriram objetivamente um novo sentido social. Ocorre a conversão da menina em mamãe, da boneca em filha, e os atos de dar banho, dar de comer e preparar a comida se transformam em responsabilidades para a criança. Então percebem que o Elconi, o que ele capta quando ele está... O que mudou na criança e por que a brincadeira de papéis é o que configura, tem algumas características próprias. Porque a ação com os objetos, ela permanece. Né? As ações de imitar o adulto também aparecem lá na primeira infância e permanecem. Porém, o que muda? Muda a relação da criança com os objetos e a própria relação dela com ela mesma. Ela não está mais só imitando a mamãe, agora ela é a mamãe, né? E aí ela se converte naquele papel que ela assume. E isso é fundamental, inclusive, porque a criança prefere os papéis com maior responsabilidade, que exigem mais ações dela. Eu estava numa banca eu saí de casa quarta-feira, tá, gente? E eu fui para uma banca em Araraquara. E foi uma banca inclusive sobre esse tema. E a pesquisa da colega, da menina lá, foi justamente investigando a brincadeira de papéis e tal. E ela trouxe, e na brincadeira que eles fizeram lá sobre o restaurante e tal,
a criança, qual foi o papel que mais era disputado na situação de restaurante? No restaurante tinha o cliente, tinha a cozinheira, tinha o garçom, né, e tinha a dona. Né? Qual foi o papel que ela mais queria reproduzir, que era mais disputado? O que vocês imaginam que foi o papel mais disputado nessa situação do restaurante que as crianças brincaram? Ser o atendente? Ser o cozinheiro. Porque o cozinheiro era o que mais fazia as coisas, porque era ele que tinha que preparar a comida, ele que tinha que entregar. O garçom, ele entregava o cardápio e anotava o pedido. Né? Mas fazer o cargo disputado, que tinha uma criança que não cedia, inclusive, dali a pouco se ela não era cozinheira, ela virava pizzaiolo. Porque já que ela não podia ser cozinheira numa hora, ela queria ser pizzaiolo, porque ela queria estar o tempo inteiro na confecção da comida, digamos assim. Por que ele é o mais? Porque justamente nele é que se exigiu maior responsabilidade de preparar a comida, de saber o que eu ia fazer, como que fazia uma massa, de saber fazer o suco, né? Então, ou seja, o cliente era o que as crianças menos queriam ser. Porque o cliente só pedia. As coisas não faziam mais, só ficava sentado na mesa pedindo, né? Então, assim, esses experimentos, né, essas situações que a gente tem hoje se exercitado para fazer, que foi um desafio dessa aluna, foi justamente em tentar captar como que a criança se comporta perante uma brincadeira e como que isso vai interferindo na constituição dela enquanto pessoa, né? Na personalidade dela. Isso é algo que a gente tem pouca preocupação. Então, assim, fala-se muito do desenvolvimento psíquico da criança. E muitas vezes esse desenvolvimento psíquico ele fica desarticulado da constituição da personalidade. E o Elkony, no texto dele, ele está o tempo inteiro atento que nesta conversão de menina em mãe, ele está falando que esta mãe carrega conteúdo formativo para a personalidade dessa criança. Em termos de responsabilidade, em termos de ações com o filho. Então, quando ela incorpora a ação de um médico, quando ela incorpora a ação de um cozinheiro, quando ela incorpora diferentes papéis, o quanto que eles implicam na constituição da personalidade da criança, na direção social que essa personalidade vai ter. Então, às vezes nós da pedagogia, que aí eu chamo para nós pensarmos um pouco sobre isso, a gente se preocupa com a brincadeira enquanto uma estratégia didática para determinados ensinos de conteúdo que interferem no desenvolvimento psíquico. Esse é um curso que a gente às vezes faz, mas não percebe que neste processo nós não estamos atuando apenas nesse psiquismo, nós estamos atuando nesta personalidade. Né, na constituição dessa personalidade. Então, uma questão que a gente discutiu muito, tá? Porque nós estamos falando de uma obra do Elkony, que a gente faz o uso dela nesse contexto atual, mas que o Elkony e o próprio Vygotsky, a própria teoria histórico-cultural, tinham um outro projeto social. Né, era um projeto de formação de homem socialista. Né, e o Elkony vai falar da atitude comunista no texto dele. Em vários momentos ele fala da atitude comunista. Que a brincadeira, que os papéis assumidos têm que garantir esta atitude comunista. Né? Esta condição de tornar-se uma pessoa para o coletivo e não para o individual. Inclusive por isso que para ele é tão importante essas brincadeiras de enredo que envolvem as crianças de maneira em geral, os grupos, a subordinação da regra e todos esses outros elementos que ele vai trazendo para discutir a brincadeira. Mas quando a gente pensa em qualquer brincadeira que a criança reproduz, qual é a nossa inferência em produzir as mesmas relações que o cotidiano já evidencia na formação da criança? Por exemplo, que foi uma discussão que a gente teve e tem, né? Então, quando ela está brincando lá de restaurante, por exemplo, há uma série de relações que ocorrem da cozinheira, do cliente, do garçom e do dono do restaurante, que imprime uma lógica social. E que isso de certa forma, chega na criança e que passa a ser modelo de ação. Vamos pensar sempre nessa situação. Né?
ela ainda não captou que ser dona é muito melhor do que ser cozinheira. Ainda. Porque o que o dono faz no restaurante? Ganha dinheiro. Né? Você percebe que são situações bem que a gente ainda não acessa, a gente não consegue ainda avançar nesta reflexão. Ou talvez ainda é muito dolorido chegar nessa reflexão, né? É muito sofrido a gente conseguir chegar nessa discussão de que personalidade a gente está formando quando ela assume, ela está numa situação de brincadeira, mas não é uma brincadeira que aparta da constituição dela enquanto pessoa. Então, essa assim, uma ilustração que é provocativa para a gente pensar, que nessas imagens a gente tem exatamente o mesmo objeto, né? O mesmo brinquedo. Mas o que muda nessas 4 imagens? O que muda nessas 4 imagens? Se quiser colocar. O que mudou? A ideia do brinquedo é o mesmo. O que muda? Maneira de brincar? A idade. A relação com o objeto. Se a gente for perceber, nós temos os momentos que o próprio Alcone vai discutir na brincadeira. Né? A gente tem os 4 momentos fundamentais. Né? A ação isolada, né? A ação como objeto da criança, né? Fazendo a ação de empurrar o carrinho, mas não necessariamente em relação, né? Ou incorporando. No segundo momento, a gente tem ali um indício de a criança como os outros, na ação com os objetos, talvez discutindo, mas ainda em uma situação muito isolada, cada um com o seu carro e reproduzindo as ações. No terceiro, a gente tem quantos carrinhos? E quantas crianças? Né? Aqui a gente percebe que a criança já, talvez, não é o motorista, o carregador, o que é o ajudante, em que eles distribuem, né, e incorporam diferentes funções na brincadeira. Daqui para ali, né, nós temos uma transição significativa. Né? Qual é a transição significativa? Ali ninguém está incorporando motorista. Né? No adulto, no caso, né? Se eu fosse, podia pegar crianças maiores. Ali a questão que a gente tem, que é o foco do Alcone em alguns momentos da pesquisa, é justamente a regra. É o carrinho como objeto de uma competição, em que eles estão preocupados em ter algum resultado, algum elemento de competição. Então, o Alcone vai preocupar-se em vários experimentos dele e tentar captar a transição da brincadeira de papéis, que tem regras implícitas, para o jogo de regras, que tem regras explícitas. Né? O que muda? Muda a relação da criança com o objeto e muda a relação da criança, a atitude da criança em relação à brincadeira e ao jogo. Né? Aqui ela não busca um resultado. Quando que a brincadeira se esgota? Quando a gente termina de brincar? Quando a criança termina de brincar? Já pararam para pensar por que uma criança termina de brincar? Quando ela termina de brincar? Quando ela esgota todas as possibilidades de entrar naquele objeto, aquele enredo. Né? É quando ela esgotou. Brincamos, tem brincadeiras que não duram. Tem crianças que constroem um enredo que elas continuam no dia seguinte. Né? Elas tentam manter o enredo e permanece. Por quê? Porque enquanto ela tem possibilidade de atuar e construir um enredo, ele está no processo, a brincadeira é um processo. O Alcone foca o tempo inteiro a preocupação em que a estrutura da brincadeira é fundamental que ela se estruture a partir de relações das crianças. Porque só ela como objeto, talvez ela não precisa um elemento fundamental na relação dela com o objeto, apenas ela como objeto,
Algo fundamental que vai constituindo a personalidade da criança, a constituição da consciência da criança, é a subordinação à regra. A subordinação e a troca, a disputa de quem vai ser o quê. Né? Então, uma brincadeira de motorista e passageiro não pode ter dois motoristas, por exemplo. Você pode dizer, não dá, tem que ter alguém que vai ser passageiro, alguém vai ter que ser carregador. E é nessa situação que eles têm que fazer os acordos, eles têm que fazer as negociações, digamos assim, né? Chegar num acordo de trocas. Se ela está sozinha, ela mesma faz a escolha, ela começa a terminar o que ela quer. Ela não precisa se colocar nessa condição perante o outro. Por isso que talvez no espaço escolar, e a gente tem observado, que os enredos não estão curtos. Né? Tem uma menina que está fazendo um trabalho sobre isso, que ela chegou para mim e falou assim, num dos diálogos das crianças brincando, a criança chegou para o colega e falou assim, acabou, né? Não tinha dado muito tempo, mas acabou. Por quê? Porque você não concorda com as regras. Eu vou brincar com outra criança. A gente chegou num ponto que ele tentava discutir uma regra, estava tentando construir a regra do jogo, e o colega não entrava na regra. Então acabou, você não entra na regra, não tem que brincar com você, não tem como brincar, a discussão foi essa, não brincar com você. Né? E ela tentar captar esses momentos que a gente dá pouco valor é um indício fundamental para perceber como as crianças estão se comportando. Porque o Elcone vai chamar a atenção, ele não aprofunda isso. Ele traz isso enquanto resultado das pesquisas dele e que talvez para nós é indício de pesquisa. Eu vejo o livro do Elcone como muito mais pesquisas para continuar do que algo fechado. Né? E quando ele vai trazer essa relação das regras aqui, né, dessa transição, ela é fundamental para a condição da criança em relação a jogos com regras. É fundamental essa transição. Porém, essa transição só é possível se essas outras condições forem bem exploradas. Porque, caso contrário, a pessoa vai ter muita dificuldade de lidar com os jogos com regras que exigem lá. Qualquer jogo, até os jogos didáticos, da memória, jogo de quebra-cabeça, jogo de dominó, xadrez, tem criança que se nega a jogar. Não gosto. Meus alunos são no segundo ano, eu vou colocar lá jogo de dominó e as crianças não conseguem jogar, não sabem competir. A gente tem que olhar para esse elemento, não a competição do ponto de vista apenas pejorativo, mas essa questão do jogo com uma regra explícita como algo fundamental para o próprio desenvolvimento da criança. A gente só olha para o lado negativo. A gente não pode dar jogos de competição, senão a gente vai criar as crianças competitivas. Não é essa a questão que o Elcone se focaliza. Ele focaliza na condição da criança em se subordinar a regras explícitas e saber que ele precisa ter clareza que tem que ter um resultado nisso que ele está jogando. O resultado pode ser bom ou ruim. E isso, a frustração, faz parte desse processo. Então, esta transição, hoje é uma transição muito delicada que a gente está observando no cenário. Por quê? Primeiro, porque essas crianças já estão no primeiro ano do ensino fundamental, com cada vez menos espaço para brincar. E cada vez mais voltados para jogos com regras, sem ter vivenciado de fato a brincadeira de papéis. E no segundo momento, lá dentro do espaço de educação infantil, os espaços são cada vez mais reduzidos para brincar. Por vários motivos. Um deles é porque o próprio professor não tem clareza como ele intervém. Como ele organiza isso. Né? É importante as crianças brincarem, então ele disponibiliza um campo de fantasias lá. Mas ele mesmo não participa daqueles momentos, ele mesmo não consegue captar aquele momento como um momento, inclusive, de perceber o grupo, de participar com o grupo nesse processo. Que esse é um exercício que eu vou tentar apresentar para vocês hoje. Tentar chegar para lá, não sei qual que é. Bom, então qual é o sentido da brincadeira? Tá? Objetivamente, isso significa que a criança vê o adulto sobretudo do lado de suas funções, quer atuar como adulto e sente dominados por esse desejo. Então, o sentido da brincadeira é fazer o que o adulto faz e representar este sujeito, este homem, esta pessoa. Significa que a criança vê o adulto, vê as suas funções e vê as suas relações. Ela não vê só essas funções, porque nessas funções estão as relações entre as pessoas.
como a criança se comporta, como o adulto se comporta. Então, por exemplo, a criança passa, se a gente quer questionar qual é o conteúdo formativo das crianças, a gente tem que passar a olhar que conteúdo, que adulto se tem servido de modelo para ela. Né? Para nós isso é um indício fundamental para perceber a contradição que vai se dar nessa esfera cotidiana para a esfera da brincadeira no espaço escolar, né? Que é onde deveríamos tentar questionar esse cotidiano nas relações da própria brincadeira, né? Como que a gente poderia problematizar este homem como modelo de ação para a criança nas relações não cotidianas? Como que a gente pode fazer uma pergunta, talvez disparadora aí, é pensar nas quais seriam as mediações adequadas, quais seriam as intervenções adequadas para a gente avançar para além desses modelos de adulto que hoje a criança reproduz, né? Então, em termos de cabeleireiro, né? As meninas adoram brincar de cabeleireiro, já que elas gostam de levar o cabeleireiro para a escola, né? Então, idade deste cabeleireiro e o que implica pensar nos modelos que se constituem a partir dessa função social. São questões muito caras, assim, acho que são bem preocupantes ao mesmo tempo, porque se a gente for pensar do ponto de vista histórico, social que a gente vive hoje, talvez a gente tenha poucos elementos para pensar nessas questões e até que ponto tem desenvolvido o psiquismo, mas tem desenvolvido que tipo de personalidade, que são faces da mesma moeda, que são de uma formação como um todo de criança. Então, por que a brincadeira de papéis, né, o que faz de conta que o Delutier fala, ocupa um papel dominante no desenvolvimento da criança no período pré-escolar? Tá? E aí o Delutier vai pensar o seguinte, olha, a brincadeira surge a partir dessa sua necessidade de agir em relação não apenas ao mundo dos objetos diretamente acessíveis a ela, mas também em relação ao mundo mais amplo dos adultos. E o Delutier traz algo importantíssimo em fazer o que o adulto faz, né? A contradição que a criança vive quando ela já domina os objetos, a ação com os objetos, porém, ela também não pode fazer de fato o que o adulto faz com os objetos. Ela não pode cozinhar de verdade, ela não pode dirigir um carro de verdade. Quem traz essa premissa é o Delutier, que a criança resolve essa contradição na brincadeira, né? Então, já que eu não posso atuar de verdade, eu atuo de faz de conta, né? Então, essa contradição. Até aqui, tentei mostrar algumas questões gerais, né? Tentando agora pensar um pouquinho mais para essa estrutura, para os elementos da brincadeira e trazendo alguns olhares, né? Algumas interpretações didáticas, assim, com alguns exercícios que a gente tem feito ao longo desse processo. Então, nós temos ali, enquanto estrutura, o papel assumido, né? Então, o que caracteriza a brincadeira? Então, para Elcone, a estrutura da brincadeira se dá quando a criança assume o papel. Né? Ela incorpora aquele papel da mãe, que ela incorpora do motorista, que ela incorpora do cliente e que, ao incorporar esse papel, ela faz um emprego lúdico dos objetos. Então, os objetos estão presentes, mas não talvez representando o objeto real, mas o objeto substitutivo lúdico, né? Então, lá o papel, a caneta que anota o pedido do cliente pode ser, por exemplo, um palitinho, um pauzinho, né? Pode ser um elemento que vai sendo substituído. E neste emprego lúdico com os objetos, a criança organiza diferentes ações lúdicas com base nesse enredo. Né? Então, quanto mais a gente passa a observar a riqueza da experiência da criança na brincadeira, à medida em que ela consegue enriquecer essas ações lúdicas. Então, quais são as ações lúdicas que enriquecem? Por exemplo,
trazer diferentes objetos para participar disso como um enredo. Então ela vai agregando. Então lá num exemplo que ela mostrou agora rapidamente, a criança está lá cozinhando, ela coloca uma toalhinha, ela coloca um pratinho, ela vai trazendo elementos que vão representando diferentes ações com aqueles objetos, mas diferentes elementos, né, que vão sendo agregados para garantir o enredo. Então falta aquilo lá atrás, constrói, pensa, tá faltando isso. E algo que o Alcone discute muito é como se dá as relações entre as crianças, né? Então é nessas relações entre as crianças que você vai captar se está de fato acontecendo uma brincadeira de papéis de fato, se elas estão conseguindo desenvolver o enredo num coletivo ou estão apenas em ações individuais, né? Em ações individuais ou reproduzindo apenas ações cada um a sua com os seus objetos e que não conseguem fazer a troca. Então, que nem a colega ali trouxe, mas às vezes durante essas brincadeiras há muita briga, muita disputa, eles não conseguem desenvolver o enredo por conta das disputas. E isso revela se de fato eles estão ou não conseguindo organizar a própria brincadeira com o enredo, a cada um assumindo seus papéis. Quando que a gente percebe que há essas brigas, essas disputas? Porque geralmente todos querem ser aquele papel, todos querem ser a cozinheira, todos querem ser o motorista, todos querem ser o médico, né? E aí eles não conseguem ter. E aí nessa situação, ou alguém cede ou a brincadeira termina, não tem muito como avançar. Né? Então, geralmente, qual é a tendência? A tendência a gente tem observado que as crianças não conseguem. E o principal elemento, ou a principal implicação didática disso, talvez, né, é que nós adultos, durante a brincadeira, nós professores, precisamos ter uma atitude de observação. Acho que isso é uma questão importante, né? O adulto tem que parar para observar do que as crianças brincam e como elas brincam. Eu acho que isso é indício para o professor ter elementos para discutir e saber como intervir. Então, observar do que as crianças brincam, como elas brincam, se elas conseguem, como que isso se dá, para ele poder ter elementos de como intervir. Né? Então, intervir do nada ou propor do nada, não sei se isso é preponderante, né? Mas conseguir captar isso de como as crianças brincam, mas não apenas como diagnóstico, mas principalmente como elemento para intervenção. Então, você percebeu que a criança está lá brincando, está disputando, qual é a qualidade da intervenção do professor, ou como que deve ter esse olhar atento para perceber do que as crianças brincam, como elas brincam, numa condição de conseguir fazer uma intervenção adequada. Né? Porque eu acho que o desafio está aí, intervenção adequada. Muitas vezes a gente faz intervenção inadequada. Fica uma intervenção inadequada. Vocês não sabem brincar mesmo. Então vamos aqui, vamos mudar a brincadeira. Então troca, vamos fazer outra coisa, já que vocês não estão se acertando, né? Então a gente tem às vezes muito mais intervenções inadequadas do que adequadas. O termo adequado é um termo que o próprio Vygotsky usa, né? Quando ele vai discutir que sim, o ensino promove o desenvolvimento, mas não é qualquer ensino, né? É um ensino adequado. Então essa palavra adequada é algo que me provoca a pensar o campo da pedagogia o tempo inteiro. Eu não sei, ou penso que temos conseguido produzir poucas intervenções adequadas. Do campo da pedagogia, isso é uma tarefa da pedagogia, né? Porque o objeto dela é o ensino. Então talvez esse adequado está muito pouco potencializado ou desenvolvido. Então nós temos aí alguns elementos, né? Substituição dos objetos, o motivo, o conteúdo, como que as regras estão ali, né? Então o Vygotsky naquele texto, naquela conferência, vai falar assim, olha, o quanto que a ideia de prazer e liberdade na brincadeira ela é ilusória. Essa é uma característica que o Alcone retoma também no livro e que o Vygotsky já está lançando lá em 1929. É ilusória a ideia de que a brincadeira ela é livre e de que a brincadeira dá prazer. E aí ele tem uma frase nessa conferência que ele fala o seguinte, olha, a criança no jogo chora como um paciente, mas alegra-se como participante. Essa frase expressa que
tanto ela não é livre, porque ela, à medida em que ela se sujeita àquela regra, ela segue aquela regra implícita do papel. E como às vezes seguir e ser aquele papel lhe causa muito desprazer do ponto de vista de ter que ser um bebê e não ser a mamãe, de ter que ser um cliente e não ser o cozinheiro, né? Então, o quanto que essa discussão aparece. E eu coloquei a função do professor, olhando para alguns experimentos do Elkony, que é a postura do pesquisador, né? E os questionamentos que o pesquisador faz. Como que isso para nós pode apontar indícios de olhar para a função do professor nesse processo, tá? Então, a substituição de objetos que vão garantindo a questão lúdica. O lúdico é um termo que aparece bastante no Elkony e que para nós é uma banalização, né? O lúdico na pedagogia é uma coisa muito banal. Ele é muito banalizado mesmo. Como é que você vai ensinar? A gente ensina de maneira lúdica, como se o lúdico resolvesse todos os problemas né, do ensino. A gente vai fazer uma situação lúdica. Então, assim, a gente pega a raiz da ideia do lúdico, aqui no Elkony, e tentando ler toda a discussão, o lúdico não é nada disso, não é só uma coisa mais divertida, né? O lúdico tem toda uma forma de explicar dentro de uma situação de brincadeira, né? Que ele vai trazendo a ação lúdica, não é como diversão, né? Não é nesse como algo mais fácil, como algo mais gostoso. A ação lúdica para ele é esta ação em que a criança consegue trazer para o campo imaginário a substituição dos objetos. Então, o que é a ação lúdica? Em alguns momentos ele vai chamar de ação imaginária. Por isso que ela é lúdica, porque ela não representa o real. Ela representa o imaginário. Então, é uma substituição lúdica dos objetos. É uma substituição que o real foi substituído por uma ação lúdica ou uma situação imaginária. Esse é o sentido do lúdico para ele, tá? Então, como que ocorre a substituição das ações com os objetos para a atividade lúdica, incorporando, né, trazendo outros elementos. Então, quais são essas premissas da atividade lúdica? Aqui acho que não deu muito certo o meu negócio lá, que eu fiz, ó. Não deu. Então, nós temos aqui o objeto para o fim apreendido. Então, lá, a criança aprendeu a pentear com o pente de verdade a própria cabeça, em seguida passa a pentear a boneca, o cavalo, o urso de pelúcia. Esse objeto substitutivo de pentear não mais com o pente, mas pode ser com uma régua, com uma madeira, é a premissa da atividade lúdica. Então, essa é a ideia que eu estou tentando trazer do Elkony. A premissa da atividade lúdica é a capacidade de substituir, né? Essa é a premissa que o Elkony traz do que é atividade lúdica. É quando ela substitui o real. E aí o imaginário passa a ocupar um papel importante, a capacidade de imaginar, que é uma função que desponta na brincadeira de papéis. A imaginação como uma condição para a representação lúdica. Então eu consigo brincar. Nós vamos cozinhar, mas não tem as panelas, nós temos só aqui um pedaço de madeira e alguns elementos ali naturais, né? Alguns elementos sem muita estrutura, não são objetos estruturados. Conseguir trazer para a situação lúdica, para a atividade lúdica, a mesma ação que ela queria fazer de cozinhar, mas sem os objetos reais, com os objetos lúdicos, a condição para fazer isso é com a condição de imaginar sobre, de representar sobre. E aí a imaginação passa a ser uma função que surge na brincadeira. Isso o Vygotsky já falava em 1929. A imaginação não tem antes da brincadeira, ele vai falar. Naquele texto do papel do jogo no desenvolvimento psíquico. A hipótese que ele lança, a imaginação não surge antes da brincadeira, como função psíquica. E o Elkony, durante o texto, ele vai tentar comprovar isso nos experimentos, né? Como a imaginação surge por meio da brincadeira, nessa condição de conseguir substituir, tá? A substituição da ação com os objetos. Agora que veio.
Aqui eu vou trazer para vocês um dos primeiros movimentos que a gente tem feito lá nos estágios. Isso aqui foi uma experiência que a gente fez. Quem trabalha aqui com estágio sabe que isso é um exercício danado de fazer na pedagogia, com curto espaço e tempo, com as condições e tudo mais. A ideia foi criar um espaço para brincar. Espaço que as crianças, que os alunos da graduação, com o meu grupo de estágio, pudesse perceber, primeiro que eles percebem que não tem a brincadeira nos espaços coletivos, então vamos criar um espaço, tentar oportunizar um espaço para brincar. Então a gente confeccionou esses objetos, confeccionamos um cantinho da cozinha, do hospital e de construção. Foram 3 cantos, 3 no espaço externo da escola. A gente fez um estudo primeiro do texto, da brincadeira e o exercício incipiente, né? A gente tem que assumir isso, é um exercício que a gente estava tentando fazer. Que era 2 movimentos. A questão principal era eles perceberem como que as crianças faziam escolhas. Então não era para ninguém ficar dizendo o que era para a criança fazer. Primeiro, porque o espaço era muito novo para a criança. Ela tinha que ter a condição de poder escolher o que ela queria brincar. Né? Então, onde que ela prefere ir, com quem ela prefere ir, porque a novidade do espaço para eles foi muito grande, assim, eles queriam explorar. No segundo momento, as professoras da turma tinham que ir para o campo do estádio, tinha que ir para esse espaço com as crianças. Mas era para perceber como que as professoras agiam durante... Então, as professoras foram junto para brincar, mas como que as professoras agiam durante a brincadeira. E um terceiro momento é que eles tinham que se posicionar, os estagiários tinham que se posicionar em um dos cantos e perceber como que as crianças iriam com eles brincar ou não, se elas iriam, qual era a preferência, né? Então foram várias. Então vejamos, num primeiro momento você percebe que eles estão tateando ali, né? Eles querem explorar o espaço. E isso foi algo assim difícil de conter, né? As crianças queriam. Elas circulavam, essas crianças elas têm 3 anos mais ou menos, essa turma tinha 3 anos. Então eles iam e manipulavam e agiam com aquele objeto e depois iam lá e traziam. O que isso demonstra? Isso demonstra que talvez a gente tenha pensado em poucos espaços para brincar mesmo. Assim. Quando você leva algo para a criança, você oportuniza um espaço para brincar, o quanto que falta, né? O quanto que isso tem sido pouco oportunizado. Eles tiveram um tempo, a gente tinha planejado para todas as turmas circularem, que a gente estava com 8 turmas 8 duplas de estágio, com 8 turmas, era uma ideia de circular 3 por dia. Então dava em torno de 1 hora para cada turma. A gente achava que era muito tempo. Não era muito tempo. Né? Porque no primeiro momento vinha esse alvoroço, né, de querer atuar, de querer ir em todos os espaços e progressivamente eles iam mais onde eles começavam a procurar lugares onde estava a aluna estagiária e com elas eles tentavam criar um diálogo com eles a partir dos objetos, né, a partir desses objetos com a relação entre eles e com as crianças, né. Então, claro, isso é um exercício, né? A gente não sabe muito bem se está no caminho, como é que deve ser, se foi assim mesmo, se tá adequado ou não. Até por isso que eu trouxe para pensar junto, né? A partir de alguns elementos que a gente tem discutido. Essa função, então assim, o que a gente percebeu? Os professores da turma, o que vocês acham que eles fizeram? As professoras regentes. Elas ficavam na posição em pé, observando e o tempo inteiro controlando as crianças. O tempo inteiro. Não pega isso, fulano, que você vai quebrar. Não faz isso porque não sei o que. Sai daí, fulano. Tem muita criança aqui. O tempo inteiro nessa situação de controle e de observação, mas sobre o controle do comportamento. E pouquíssimas iam ao encontro das crianças, brincar com, construir com, atuar com as crianças. Então assim, essa era uma situação que a gente, os alunos do estágio ficaram muito incomodados, assim, de perceber o quanto que as professoras não conseguiam se colocar na condição para brincar. Então, para nós, no campo do estágio, no campo da pedagogia, isso é algo que a gente precisa começar a pensar.
Defendemos que a brincadeira é importante. Até aí ninguém nega. Mas nós temos uma grande lacuna até chegar, então, em como se brinca. Né? Até nenhuma professora vai negar que a brincadeira é importante. Você pode perguntar para todas elas. Mas até o movimento de como se brinca, como se oportuniza brincar, qual é a atitude do professor perante a brincadeira, é uma grande lacuna. A gente tem pouquíssimas condições de analisar isso. Pouquíssimas experiências dos estágios que eu já participei, das situações que a gente já fez, do professor de fato conseguir brincar com. Então é um termo que o Elconi não usa, ele usa em alguns momentos que é atividade conjunta. É o termo que ele usa bastante. O quanto que o adulto, nessa atividade conjunta com a criança, enriquece. Isso é um princípio importantíssimo para a gente pensar na brincadeira compartilhada. Brincar com a criança, né? Você estar na condição de compartilhar daquela situação e daquela brincadeira com a criança, né? Então, o que o Elconi está chamando a atenção, né? Que o desenvolvimento da brincadeira como atividade lúdica, ela é, primeiro, marcada por uma ação isolada com um determinado objeto, que é o que a gente observou ali nessas crianças que ainda estavam muito tentando entender aquela ação com os objetos, ficaram muito empolgadas com os objetos, e em seguida utilizando-se de maneira diversa para ações ligadas entre si por uma lógica que reflete as ações reais cotidianas da vida das pessoas. No canto da construção, a gente já via que alguns meninos pegavam as carriolas, tinha um espaço da construção, tinha carriola, várias caixas, né? E eles podiam fazer a construção ali de uma casa, nós tínhamos mais de 100 caixas, assim, caixa de leite, caixas de diferentes tamanhos, que dava tamanho de fazer uma casa, assim, né? E várias vezes a gente percebia que as crianças maiores, de 5 anos, né? Elas conseguiam entre elas organizar quem ia transportar as caixas, quem ia fazer a construção, como é que a gente ia construir. E aí no momento eles chamavam a gente para entrar. E numa situação eu fui entrar e não tinha porta, né? E aí eu dava uma volta para lá, eu dava uma volta para cá e eu perguntava para eles: nossa, e agora? Como que a gente entra aqui? Aí eles falavam assim, o menino falou assim: ô pedreiro, cadê a porta dessa nossa casa? Aí eles derrubaram e começaram: então volta depois de eu terminar a casa. Eles começavam tudo de novo. Então assim, essas situações demonstram que eles conseguiam se organizar. E por incrível que pareça, essa turma de meninos que estava na construção era de uma turma que as professoras anunciavam que era para deixar a última turma para brincar, porque era a turma que ia destruir os brinquedos. Então era para evitar deixar eles muito sozinhos, muito não sei o que, porque eles iam destruir os brinquedos confeccionados, né? Então assim, e eles foram uma das turmas que mais conseguiam se organizar assim e chamavam o adulto para participar, mas percebia-se que tinha um enredo, né? E como você brincava com eles, já trazendo um pouco essa lógica. Um outro elemento, então, que o Elconi vai sempre trazer é essa representação do homem como motivo da brincadeira, né? Como motivo, né, central, né, da brincadeira como representação, com a sua função social. Então, quando a gente pensa numa situação como essa ali do construtor, por exemplo, de fato, às vezes a criança sabe que existe um pedreiro, né, que tem lá elementos como a carriola, como o tijolo, mas o que mais faz parte da condição, da função social de um pedreiro? Né? Será que a criança tem repertório suficiente para pensar sobre a função social de um pedreiro e quais são os diferentes recursos, objetos, elementos que o pedreiro precisa para construir uma casa, por exemplo? Porque ela vê a construção de uma casa, ela vê um pedreiro, você leva isso para o espaço, mas como que o professor potencializa essa brincadeira? Né? E aí que tem um papel fundamental. O Elconi tem uma frase no texto, eu vou lembrar agora qual é a página, em que ele fala o seguinte, que as funções do pedagogo ainda não está muito clara, quais são as funções do pedagogo no decorrer da brincadeira.
né? Ele sabe que é preciso enriquecer essa brincadeira, ele faz a investigação dos princípios psicológicos, porém essas funções do pedagogo não estão muito claras e não estão muito evidenciadas, inclusive na pesquisa dele ele deixa isso muito claro. Agora, se a gente pega os princípios gerais da teoria, quais são os indícios que nós temos do ponto de vista de que um elemento central como motivo é a representação do homem? Aí eu levo para o espaço da escola a possibilidade de representar o pedreiro. Que exercício enquanto uma sequência didática, a gente poderia pensar enquanto uma ação didática de intervenção, como que eu posso, por meio dessa situação da construção, conseguir captar a função social do pedreiro e as relações sociais que ocorrem dentro de uma situação de construção civil, por exemplo, dentro lá da construção de uma casa. Então, um exercício que a gente poderia pensar é a novidade do objeto é o que desponta como uma questão fundamental. Então, no primeiro momento, quando você organiza um espaço como esse, o mais difícil, que a gente tem que ter muita clareza, é o quanto que as crianças querem explorar aquele espaço e brincar aleatoriamente, né? Brincar, manipular, construir, derrubar e tal. Porém, o Elconi ele já diz o seguinte, que nessas situações monótonas de repertório fraco, isso se esgota rapidamente. A criança brincou 10, 15 minutos, eles se esgotam, eles vão fazendo outras coisas. O que quando brincar é representar o homem, há várias situações que estão condicionadas a isso, né? Que são procedimentos peculiares como assumir o papel de uma pessoa e de suas funções sociais de trabalho. Vejamos, assumir as funções sociais de trabalho vai muito além da ação com aquele objeto direto, de mexer a panelinha no fogão, por exemplo, né? De função direta de pegar o carro e sair imitando o que está dirigindo. Quando a gente pensa em funções sociais de trabalho, aqui também se evidencia, inclusive, e começa a despontar dentro dessas relações, as próprias relações de trabalho, de exploração dentro da sociedade capitalista, que começa a aparecer para a criança isso, mesmo que incipiente, né? Então isso começa a ser problematizado, né? Então, por exemplo, dentro de uma aula ela não está captando só aquela ação direta, ela está captando aquela função que tem uma função que de certa forma está condicionada a um contexto histórico-social. Reproduzir e generalizar as ações com os objetos, transferindo o significado de um objeto ao outro, tá? Então, nesses elementos da brincadeira, uma das questões que a gente tem, que é fundante, que é central, é pensar no conteúdo. E aí aqui a gente começa a perceber que a gente tem que captar esse conteúdo diferentemente de uma ideia de conteúdo curricular. Então, acho que são dois movimentos importantes. O que o Elconi está preocupado no trabalho dele aqui, no texto dele, é captar o conteúdo qual? Da atividade humana, né? Então, quando ele pensa nos espaços para abrir, ele não pensa isso, mas quando a gente está interferindo, de acordo com o Elconi, oportunizar situações para brincar, a gente tem que entender que a preocupação dele é que conteúdo dessa atividade humana a criança está se apropriando e reproduzindo, né? Então, por exemplo, tem um exemplo que eu tenho um pouquinho mais à frente, mas eu posso até pensar em brincar de mercadinho, por exemplo, ou dos construtores lá, usando o cantinho do construtor lá que tem os tijolinhos. Eu posso até colocar lá, muitas vezes o professor faz qual inferência nessa brincadeira? E quantos tijolos a gente coloca aqui para construir a base, quantos não sei o que aqui, né? E vai colocando tentando trazer para um conteúdo da área da matemática para aproveitar o momento da brincadeira, né? Não é esse o foco do Elconi. O que ele se preocupa em captar é como se dão as relações do conteúdo da atividade humana entre as pessoas.
E aí ele traz essa preocupação, né, que é a origem social, histórica e cultural e os motivos que incitam a reprodução das relações humanas. Portanto, toda brincadeira traz como síntese atitudes, né, procedimentos, valores e regras de comportamento e de conhecimentos que medeiam a relação da criança com as demais pessoas em determinadas circunstâncias sociais. Então, ou seja, o conteúdo da atividade humana é a atitude das pessoas em face àquilo que como elas se relacionam, como elas se comportam, quais são as regras que estão implícitas ali que imprimem valores. Olha a conduta moral da formação da criança, né, que está impressa aí, né, essa preocupação da conduta humana. Então, o Elconi vai dizer o seguinte, olha, o desenvolvimento do conteúdo vai da execução das ações lúdicas aos modelos de papéis em que a criança utiliza numerosos meios representativos, a fala, a ação, a mímica, os gestos, os trejeitos e a respectiva atitude em face ao papel. Essa respectiva atitude ao ela reproduzir essas ações, né, ao ela estar reproduzindo essas ações, ela passa a captar o conteúdo das relações. Ela passa a se apropriar do conteúdo das relações. E isso tem uma importância muito, muito forte, por exemplo, quando as crianças começam a levar para o espaço da brincadeira, e a gente tem problematizado muito pouco sobre isso. E aí a nossa atitude ou é excluir, ou é deixar brincar sem muito bem o que fazer, por exemplo. Então, vamos supor, a questão de levar a arminha para brincar, né? Não é? Nas crianças não tem essa questão com as arminhas, não tem mais arminha de brinquedo, a gente excluiu a arma de brinquedo, não excluiu? Mas nas relações cotidianas, ela permanece. Não permanece? E aí eles não têm a arma, mas eles continuam reproduzindo a arma. Não continuem? O que vocês pensam sobre isso? Essa contradição, que é um conteúdo que está dado aí. Como é que a gente tem, como é que tem feito, como é que a escola tem feito, como é que a gente tem feito, como é que a gente tem interpretado? O que acontece é fechar o olho para isso e falar, não pode, porque não pode. É mais fácil lidar com isso, né? Falar não pode, porque você sai da zona de conforto. Porque para você discutir, eles têm que discutir que conteúdo. E parece que isso na criança nunca tem condições de discutir. Ou que não é possível levar isso para discussão. Né? Ou seja, por que não fazer uso da arma? Por que isso não precisa? Por que isso faz parte de um conteúdo social que representa uma lógica? E que a criança, querendo ou não, ela está se apropriando. Aí ou está se apropriando, e ela está se apropriando no cotidiano, porque ela continua assistindo isso, das bombas, das guerras, né, dos atos de violência, e a escola faz de conta que a gente pode acobertar a situação excluindo o objeto. Não estou dizendo para trazer o objeto. A questão é como que eu problematizo esse conteúdo nas relações humanas. E aí eu entro na discussão da constituição da pessoa, do conteúdo social, né? Então, percebem que o Elconi vai falar o seguinte, olha, a gente pode ter diferentes atitudes da criança perante o jogo. Ela pode tanto ter uma atitude de cooperação, de ajuda, de entendimento do outro, quanto de autoritarismo, de eliminação, de maldade, atitude de maldade durante a brincadeira, atitude de atingir o outro com algumas atitudes mais rígidas, mais embrutecidas. Né? Então, por exemplo, quando uma criança leva para uma brincadeira a situação de bater no filho, isso não é um conteúdo simples. Isso revela uma situação de reprodução de alguma ação, de algum modelo. Pode não ser com ela, mas que pode estar participando da compreensão dela enquanto atitude de mãe. Então ela pode ter uma mãe que beija, que abraça, que fala meu amorzinho, como ela pode representar uma mãe que não necessariamente é a dela, mas que ela está observando em outras atitudes de uma mãe que é ríspida, de uma mãe que bate, de uma mãe que fala assim, fica quieto menino, eu estou assistindo minha novela agora. Isso são elementos
que vão demonstrando qual é o conteúdo das relações humanas que ela está se apropriando, que muitas vezes a gente só observa e não intervém do ponto de vista de compreender que atitudes são essas perante a brincadeira que a criança passa a representar, né? Então tem um experimento que o Elkonin traz também, que é o experimento do médico. Não sei se vocês viram o experimento do médico no livro Eu dele. cheguei lá ainda, não sei se a gente morreu do tempo da Eu vacinação. li, mas não lembro lá. A gente conta. Tá. Então nós temos lá um experimento do médico que o Elkonin traz, que vai mostrando, então, nós temos o conteúdo, né? E ele vai começar a mostrar a atitude da criança em face às regras desse conteúdo. Né? Então tem lá, então o conteúdo aqui vai ser o médico, né? Esse é o conteúdo da atividade humana. E aí as crianças estão brincando de vacinação, de médico, e o pesquisador lá no livro do Elkonin, nesse experimento, ele pergunta assim: ah, então vocês estão brincando de vacinação, e eles estavam sem muitos elementos, eles tinham lá só um negocinho para furar e um algodãozinho e estavam fazendo uma fila de vacinação. Inclusive até de um problema de saúde pública da Rússia da década de 30, década de 40. Aí o professor sugere: vamos colocar álcool de verdade? O que vocês acham que as crianças, né, elas se empolgam, elas acharam fantástica a ideia de pôr álcool de verdade. Né? Qual foi a provocação do pesquisador? Tá? Isso para nós é indício. Por que vocês não vão então vacinando até eu buscar o álcool? Assim passamos o álcool depois de vacinar. O que vocês acham que aconteceu na sequência? Mas as crianças, quando aí tem o diálogo, depois vocês olham o diálogo, são várias sugestões, mas a que prevalece era: não, na vida não é assim não é. Primeiro tem que passar álcool para depois vacinar, então a gente vai continuar brincando. Eles continuaram brincando sem o álcool mesmo, né? O que isso, com esse experimento do médico, são vários outros que o Elkonin traz para ilustrar, o Elkonin está revelando várias questões em termos de comportamento da criança, que começa a dar indícios de como a brincadeira passa a ser algo que vai constituindo a principal nova formação, que é o autodomínio da conduta, né? Qual é a regra, né? Eu não posso passar depois, isso é acatar a regra, porque na vida não é assim. Então não dá para primeiro colocar a fralda para depois dar banho no bebê. Eu poderia colocar essa situação. Eu trouxe uma fralda de verdade, vamos colocar a fralda depois a gente dá banho? Não dá. Primeiro a gente dá banho para depois trocar a fralda. Quer dizer, eles vão colocando uma série de regras que ficam implícitas. Faz de conta que tem algo que a gente continua. Não vamos esperar. Por quê? Essa ideia é quando o Elkonin começa a defender que esse autodomínio da conduta é quando a criança passa a ter controle sobre seu próprio comportamento. Ela quer o álcool de verdade. É um desejo. Não, mas não dá para esperar. A gente quer brincar. Então eu controlo essa minha vontade para a brincadeira poder continuar. Porque não posso inverter a ordem da brincadeira só porque eu quero álcool. Porque na regra não é assim. Na vida não é assim. Uma vez a gente fez com as crianças brincando na areia com bolinhos, né? E aí eu falei para as crianças: vamos colocar cobertura e pôr para assar já toda uma vez só? As crianças falaram assim: não, minha mãe não faz assim não. Minha mãe primeiro assa a boa, depois que ela faz a cobertura. Né? Uma outra colega fez com a questão do trilho de trem também. Então vários experimentos têm mostrado que é a primeira vez que é na brincadeira que a criança passa a tomar consciência da sua atitude e controlar o seu comportamento. Isso se revela também, num outro exemplo que o Elkonin vai dar, isso se revela também quando ela passa a observar a atitude do outro e a atitude do outro passa a ser regulação da sua própria conduta. O Elkonin tem um experimento que ele fala jogos de si mesmo. A professora colocou a proposta, era que todas as crianças brincassem. Vamos brincar? Vamos, mas a brincadeira vai assim: você vai continuar sendo o aluno que você é, e eu vou ser a professora, a gente continua brincando, cada um sendo o que é. As crianças não quiseram brincar disso.
Porque não dá para eu ser eu mesmo, eu tenho que ser o outro. Então eles aceitavam brincar de escolinha de jardim desde que eles assumissem o outro e não eles mesmos. Porque para eles observarem a atitude deles e o comportamento deles é muito mais difícil do que assumir e observar o comportamento do outro. E tomar consciência do comportamento do outro, de quais comportamentos são mais aceitos e menos aceitos numa situação de brincadeira. Então assim, na vida real tem comportamentos que a gente não aceita muito. E eles já passam a ter consciência disso. Então eles não querem, por exemplo, que ele se imitar e ter que mostrar quem ele é. Que ele é uma criança que não se comporta, uma criança que às vezes é teimosa, uma criança às vezes que briga. Mas ele gosta de imitar o outro que faz isso. Justamente porque ele passa a assumir a conduta do outro e não a dele. Então, o que acatar as regras é um indício fundamental para a criança começar a compreender tanto a sua conduta quanto a conduta do outro e controlar os seus desejos imediatos. Então elas renunciam esses desejos e impulsionam os impulsos imediatos para desempenhar adequadamente o papel que assumiram na brincadeira, né? Então, para a brincadeira ter êxito, eu preciso assumir adequadamente o papel. Senão a brincadeira não acontece. Né? Então é o princípio para o controle e atenção às regras e normas sociais, que eles começam a captar quais são os valores e regras socialmente aceitos, e eles passam a se esforçar para atender essas regras. E o que é muito, muito interessante perceber? Que essa sujeição às regras modifica o próprio comportamento, obriga seu controle consciente e ele vê suas próprias ações e toma consciência delas, a delas e a do outro. Né? E o próprio Alcone vai dizer que ao agir como se fosse um motorista, esforça para reproduzir as ações, controlá-las, e isso é a base para a formação de sua consciência. Então o princípio da tomada de consciência, que é um conceito que Vygotsky desenvolve, começa a ser desenvolvida na brincadeira. E inclusive estar atento às normas e regras sociais. Vocês podem perceber que as crianças nesse período escolar, elas são muito atentas às regras que foram acordadas no grupo. E elas esforçam para seguir aquelas regras. E inclusive denunciam quem não segue. Por quê? Porque elas começam a ter controle de que eu preciso ter esse controle, né? Eu estou controlando a minha conduta tanto na brincadeira, e isso passa a ser um princípio para a conduta da criança na vida social. Então ela passa a ter esse movimento de controle. Às vezes é muito mais fácil ela ter o controle na brincadeira do que fora dela, porque ela sabe que fora dela as normas ela ainda está captando as regras, mas na brincadeira ela segue aquelas regras para poder brincar. Então um outro experimento que o Alcone faz é do gato e rato e pega-pega. O princípio da brincadeira gato e rato e pega-pega, a regra é a mesma. É alguém pegar e alguém correr. As crianças correm e alguém pega, certo? O experimento dele demonstra que para as crianças menores, o pega-pega não funciona. Por quê? Porque ninguém sabe quem está pegando, quem está correndo, quem está escondendo, quem vai fazer, porque eles não se atentam à regra. Eles se atentam ao quê? A correr, e eles não conseguem acatar a regra explícita. Porém, inserindo essa mesma regra na brincadeira gato e rato, eles incorporam o papel do gato, incorporam o papel do rato e esforçam-se para cumprir. Porque eles estão na incorporação desse papel. Essas brincadeiras que estão como experimento didático aqui no Alcone, porém fazem parte da escola, vão demonstrando que essas situações dirigidas, né, porque você vai propor, vamos brincar de gato e rato, vamos brincar de coelhinho sai da toca, vamos brincar de, outras brincadeiras como essa, vão sendo dirigidas, porém as crianças passam ela é transitória. A criança consegue brincar de coelhinho sai da toca porque ela é um coelhinho, mas há uma regra no jogo que ela é explícita para o professor e não para a criança.
que vai ter um resultado, embora não fique evidente para a criança, que nem no gato e rato, tá? Então, tomar consciências, ter controle é a principal nova formação que se desponta nesta situação. Então, no jogo, manifesta-se com especial viveza a renúncia aos desejos passageiros em benefício de fins mais elevados, que é essa condição de passar a comportar-se de acordo com o grupo. A criança renuncia a determinados atos que lhe chamam a atenção em benefício de outros menos atrativos, porque assim lhe exige o papel que se desenvolve no jogo. As exigências para cumprir bem seu papel subordinam os desejos imediatos da criança. Esse tem vários experimentos que o Alcone desenvolve, tanto na primeira infância, quanto entre a transição dos 2, 3 anos a 4 e 5, ele faz vários experimentos nesse sentido para comprovar essa tese, para comprovar esta tese. Tá? Então aqui são outros experimentos, outras situações que a gente fez, que é esse desafio que cabe para nós pensarmos um pouco, quais seriam as diferentes situações que a gente poderia criar espaços para brincar e compartilhar, e como aprender a brincar. Eu acho que como a gente aprende a brincar com a criança, já que a gente tem esses princípios como elementos que nos orientam. Então assim, eu tenho esses princípios, olha, a brincadeira impulsiona o desenvolvimento, por meio da brincadeira desenvolve a imaginação, por meio da brincadeira várias implicações para o desenvolvimento da criança. Como agora eu passo a olhar para essa atividade que guia o desenvolvimento da criança como algo que precisa ser pensado, planejado e compartilhado, Então, como o adulto tem a clareza desses princípios para poder transformar isso em ações didáticas, Acho que esse é um dos grandes desafios. Então, como se enriquece o conteúdo do jogo, O papel do professor. Eu percebo, e aí tem algumas preocupações, que muitas vezes o professor, a atitude que ele tem perante esse processo da brincadeira, ao direcionar, é uma direção muito... Ele não problematiza, ele faz perguntas muito diretivas. Entende? Não é uma problematização da brincadeira, ele não consegue intervir problematizando. Ele faz muitas vezes uma direção que pouco favorece o desenvolvimento da brincadeira. Então assim, vamos brincar de mercadinho, ele mesmo distribui, ele mesmo fala o que ela não tem que fazer, ele faz quase um teatro. Ele que cria o enredo, tudo na cabeça dele, ele transmite, ele transfere para as crianças. As crianças viram os objetos, da situação. Então assim, isso é algo que se você passa a olhar para a forma como o Alcone vai perguntando durante os experimentos, como ele está preocupado em captar como a criança pensa, por isso é importante que desde o princípio captar e observar o grupo é algo que a gente precisa aprender a fazer, para que a gente possa ter elementos para direcionar sem ser uma direção tão fechada, num objetivo tão fechado pelo professor, distante do grupo que ele participa. Algo que ele planeja e antevê, mas não necessariamente contribui para pensar nesse grupo que ele possa ampliar as experiências da criança, Porque justamente se eu pego a questão da brincadeira e se eu pego a relação lá da construção civil, como um exemplo que eu estou dando, a gente se a gente sabe como intervir, como ampliar, no interior dessa mesma situação de brincar com a criança, eu começo a ampliar a relação dela com o mundo, a partir dos fenômenos que envolvem essa brincadeira. Que fenômenos que estão na ação da construção civil? Que fenômenos da realidade social? Que passam a aparecer como conteúdos implícitos de compreensão desta realidade social, tá? E aí a gente teria vários elementos para pensar, eu vou passar um pouco, porque daí aqui eu queria um exemplo que o Alcone dá, e aí aqui a gente pode pensar um pouquinho, só para a gente fechar então a discussão. O
O Elcone vai falar assim, olha, a gente pode organizar o jogo de armazém, de mercadinho, para ensinar medidas de peso, né? Grandezas e medidas, peso, balanço, entregar grãos, trabalhar com o sistema monetário, que é o que a gente às vezes faz, né? Usando o mercadinho. Sim, nesses jogos, sim, as crianças podem aprender a pesar, medir, contar artigos, tal. Porém, às vezes o modo como a gente tem levado isso para o espaço da escola, que é a principal crítica que o Elcone faz, ou o cuidado que ele traz, é que ao fazer isso a gente não coloca o principal, que é a relação compra e venda que está no mercadinho, que são a relação entre as pessoas. A gente coloca como principal a relação com os conteúdos, operações e pesos e medidas. Vocês vejam bem, aqui ele está dizendo o seguinte, olha, eu não estou negando a importância disso como um recurso. Porém, como primeiro plano, sempre vai se dar a relação entre as pessoas. Agora, se eu estou pensando numa situação longitudinal, eu posso inserir situações implícitas, problematizando por conteúdos, por meio da brincadeira. Ele não nega o uso didático. Não é o foco dele a discussão do uso didático. Né? Então é óbvio, vamos supor que eu quero trabalhar com as crianças grandezas e medidas, né? Grandezas, e vou trabalhar a questão de medidas de massa e tudo mais, algum conteúdo que envolve a área da matemática. É óbvio que talvez, se eu criar uma situação problematizadora por meio disso aqui, implicitamente ele se torna um pouco uma situação desencadeadora de aprendizagem, não necessariamente por meio de uma relação direta com o conteúdo, mas uma relação mediada. Né? Ele não nega, mas não é o foco dele. Tem um grupo de trabalho que tem discutido situação desencadeadora por meio de histórias virtuais. Não sei se vocês já ouviram, acho que a Nádia conhece, que é o pessoal da USP. Eles têm tentado pensar em como introduzir os conteúdos por meio de situações em que a criança possa participar, em que pode problematizar um conteúdo curricular da matemática, né? O foco deles é a matemática, por meio de criando inclusive situações de enredo, né? Eles têm feito um exercício sobre isso. Talvez a gente poderia parar um momento posterior e conversar mais sobre isso. Tá? Só vou fazer então aqui, né, um fechamento. Eu ia discutir os jogos de revezamento, tinha várias outras coisas de regras explícitas, como que ocorre essa transição, né? Mas eu acho que as atividades produtivas também aparecem como um elemento importante. Aqui acho que Então, quais são os desafios assim que o Elcone vai trazendo, né? Que é pensar um pouco em como que a gente vai criando essa transição da brincadeira de papéis para a atividade de estudo que ocorre no interior do jogo de regras, tá? Eu vou fechar aqui, porque aqui eu queria discutir outras coisas, mas eu vou abrir para o debate, para a gente poder, que já são 5 horas, e acho que teriam outros elementos para a gente estar trabalhando. Então, acho que a gente poderia... Então, obrigada.